Agora eu queria apresentar a vocês uma amiga antiga, Carmen Migueles. Cadê você? Bom, eu sou antropóloga e trabalho desde 1985, quando eu fui para o Japão, para a Universidade de Sofia, fazer meu mestrado e doutorado, com a questão dos fatores intangíveis da performance organizacional. E depois disso, no Brasil, desde 2000, eu venho me dedicando aos estudos entre a relação de cultura e os fatores intangíveis e seu impacto na gestão de riscos. Eu hoje sou professora e pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas. Obrigada pelo convite, Garis. Obrigado. Eu queria passar agora imediatamente para a doutora Carmen Migueles e para fazer os comentários e colocar algumas coisas do seu trabalho, né? Você trabalhou em avaliação de risco em várias instituições, acho que você teve também no Einstein, estudando contingência, etc. e tal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, complementar um pouco a palestra do Marcos, com a sua expertise em gestão /hospital. Fala aí, Carmen. Boa noite a todos. Sim, eu fiz trabalho no Einstein e no BOP para tentar entender uma questão fundamental, que é essa de conseguir autonomia na ponta. Autonomia, como a própria palavra diz, vem do latim autonomos, a capacidade de dar a si mesmo a lei e a regra. Então, autonomia pressupõe uma forte disciplina operacional e ela é fundamental para a velocidade descentralizada de resposta em situações bastante críticas, que é o caso, por exemplo, de ataques em Israel. Tem um autor chamado Bamberger que estuda isso, e ele mostra que a autonomia na ponta é fundamental para essa capacidade de resposta. Eu queria pedir, por favor, para colocar os slides. Vou passar muito rapidamente pelos pressupostos que nos levaram a esse desafio. Como eu tenho só 7 minutos, vamos lá. Nós temos um desafio enorme no Brasil, temos um número muito grande de fatalidades no trabalho, no trânsito e na sociedade civil, de modo geral. Não vou ler aqui os dados, eles estão meio como pano de fundo. Estamos em 4º lugar no mundo em número de mortes, mas se nós formos olhar pelo volume de horas trabalhadas, a gente está disputando o 1º lugar, talvez, com a China. Né? Então, da mesma forma como nós temos dificuldades para resolver os problemas de acidente de trabalho, acidente de trânsito, de modo geral, nós temos dificuldade com a dinâmica da inovação. Aqui está o ranking da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, em Genebra, na Suíça, que mostra o ranking dos países nos últimos anos. A gente vê que, de 2019, a China ultrapassa os Estados Unidos como potência inovadora. O Brasil está aí sempre entre 7ª e 8ª posição no mundo em termos de PIB, mas em 21º lugar no ranking global de inovação, numa posição difícil, de 6º lugar na América Latina e Caribe. Se a gente olha por população, nós vemos que o Brasil, em 2018, teve 1.976 patentes concedidas para 209 milhões de habitantes, a República da Coreia, 131 mil patentes para 51 milhões de habitantes, e a pequeníssima Finlândia, 8.571 patentes para 5 milhões e pouco de habitantes, um país menor do que o município do Rio de Janeiro, disparado na nossa frente no ranking de inovação e registro de patentes. Muita gente diz que o nosso problema é educação. A gente, na verdade, tem uma educação ruim na média, mas se nós formos olhar em números absolutos, em 2018 nós tínhamos 8,3 milhões de estudantes matriculados na graduação no Brasil, quer dizer, 1,5 vezes quase a população da Finlândia, só cursando graduação no mesmo ano desse censo finlandês, e nós temos em mais ou menos 20%, o equivalente a 20% da população da Finlândia com mestrado e doutorado. Então, nós não temos problema de qualificação de mão de obra, nem de oferta de mão de obra de altíssima qualidade. O Brasil é um dos maiores exportadores de cérebro do mundo, e quando nós pegamos o ranking de eficiência global de inovação, em que o país está em 69º lugar, no ranking, na sequência, por nacionalidade do inventor,
o Brasil sobe para 18º lugar. Então, isso significa que a gente exporta cérebro para inovar em outros países. A razão disso está aqui, de acordo com a nossa linha de pesquisa, que já tem cerca de 30 anos estudando os fatores intangíveis da performance empresarial. O Brasil está ali, esse é o ranking do World Value Survey, um ranking global que é feito desde a década de 60, comparando os países em relação a uma série de fatores. O Brasil aparece aqui como um dos países do mundo com a menor propensão a confiar. E há uma relação direta entre propensão a confiar e performance das equipes e das organizações. Precisamos olhar para isso de frente. Um outro fator que impacta muito negativamente na nossa performance em gestão de risco, segurança e inovação, nos comparativos de cultura nacional, são 2 indicadores desse gráfico. Esse é o trabalho do Geert Hofstede, que também compara as culturas de acordo com essas 6 dimensões. Desde 1968, a cada 10 anos, ele retesta essas métricas. O Brasil é um país de alta distância de poder, nós temos muita distância entre Estado e sociedade e muita distância entre o topo e a base da organização. Nós somos um país relativamente coletivista, o individualismo é uma métrica medida em oposição ao coletivismo, cada um desses indicadores é uma propensão medida de 0 a 10. Nós somos um país, vou pular o da masculinidade que não interfere para isso, nós somos um país de fortíssima propensão a evitar incerteza. A conjugação entre alta distância de poder e forte propensão a evitar incerteza causa isso. Foco no curto prazo, foco na tarefa, foco nos riscos, no que pode dar errado, no que nos opõe. Isso cria dificuldade de resolver problemas complexos e sistêmicos, mantém a incerteza muito alta, cria dificuldade de criar coalizões orientadas para todos e a dificuldade de enxergar o que pode nos apoiar. Aqui está um gráfico, é um estudo global que vai sendo consolidado em diferentes países, que compara países de acordo com o grau de aversão à incerteza e distância de poder. Nós estamos ali no quadrante de baixo à direita, no mesmo país que a França e outros países latinos, que pensam a organização de forma piramidal. Se a gente olha o resultado dessas 2 características culturais na organização, nós gostamos de uma burocracia plena, de padronização de processos de trabalho e de muito poder para a tecnoestrutura. Isso significa que quem está na operação direta, principalmente no chão de fábrica ou nas atividades mais direta de atuação nas organizações, assistência de enfermagem, limpeza e essas coisas, tem 0 de canal de fala e canal de participação na evolução das métricas. Não adiantava a gente dizer isso e não encontrar resultados. Pode ir passando, por favor. Essa aqui é a pirâmide da confiança, tal como o Lencioni pensou para as sociedades anglo-saxãs. Nesses países, a pirâmide começa ali no degrau de presença de confiança. Quando tem forte confiança, a gente tolera o conflito, a troca de ideias, isso facilita o comprometimento, aumenta a coragem de assumir responsabilidade e atenção a resultado. E nós pensávamos, tá, e no Brasil, que a gente é um país que tem menor propensão a confiar no mundo, como é que a gente constrói esse primeiro degrau? É em busca dessa solução que nós fomos estudar as organizações críticas, hospitais e tropas especiais são, na classificação internacional de organizações, consideradas organizações críticas, né? Critical Action Organization, e o que a gente viu é que a liderança compartilhada ao nível da execução da tarefa é que cria esse nível abaixo, aumentando a confiabilidade e a previsibilidade, na possibilidade de compartilhamento de conhecimento e visão comum de resultado, aumentando a confiança. Mais do que gerir as qualificações de A, B ou C, o que é importante é essa capacidade de compartilhar a liderança na busca de resultados que permite a integração das competências no nível da tarefa, aumentando a nossa capacidade de resolver problemas. Aqui está a publicação dos nossos estudos.
Esses dois links em azul, depois, se alguém quiser os slides, podemos facilmente compartilhar. Está no SSRN, compartilhamento de pesquisas em andamento. E é isso que nós vimos no BOP, que o Dr. Garrish conhece bem essa história. O compartilhamento da responsabilidade pela gestão do risco no nível da tarefa foi fundamental para aumentar a capacidade de enfrentar riscos extremos com baixa consequência para os civis e para os militares envolvidos na tarefa. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, Carmen. Muito bem. Todo mundo falou que tem eventos adversos. A pergunta simples e direta: quem é que deve informar o evento adverso? Quem deve receber? 1 minuto, Carmen Migueles, por favor. Evento adverso. Quem é que deve informar? Eu boto um drone olhando, boto uma câmera secreta, ou o sujeito vai lá no balcão e escreve: isso aconteceu errado. Como é que vocês acham, cada um diga, como é que vocês imaginam o modelo que possa funcionar na cultura brasileira? Então, Garrish, na cultura brasileira, como a gente não tem rota de comunicação ascendente, há sempre uma dificuldade muito grande para o indivíduo que está na ponta, vendo o problema, ter velocidade de resposta. Nós criticamos muito a China por ter demorado muito a noticiar a pandemia, né? Mas foi exatamente isso, um grande número de instâncias intermediárias, cada um olhando para um risco diferente, um para o risco político, outro para o risco econômico, outro para outro risco, no fim, a contingência do problema se perdeu. Então, essa questão da estrutura do canal ascendente ela é fundamental e é quem está na ponta da operação, vendo aquilo que a gente chama em pesquisa de gestão de risco, que são os sinais fracos, a gente poder comunicar a partir do sinal fraco. E o sinal fraco é visto por quem está na ponta, quem está na operação. Perfeito. Beleza. Então, a lição básica que todos os três concordam é que se eu tenho uma receita excelente, mas eu não tenho um bom cozinheiro, eu vou comer mal, né? Nós estamos terminando agora. Bruno, por favor, palavrinha aqui, terminando. Na verdade, não tem pouca coisa a acrescentar. Na verdade, Alfredo, como sempre, agradecer aí os temas das palestras que você conduz muito bem e ter a oportunidade de moderar e estar ao seu lado, para mim, é muito significativo. Para o Copastar, mais ainda, e falo em nome aqui da família Redditor, do Copastar, e agradeço a todos a palestra do Marco, doutora Carmen, as palavras aí do Fábio também, e estaremos nas próximas também, se Deus quiser. Obrigado, Garrish. Obrigado, meu diretor. Carmen Migueles, por favor. Eu só tenho a agradecer, Garrish, e agradecer não só a oportunidade de mostrar as pesquisas que a gente faz no Centro de Gestão de Riscos da FGV, mas também de aprender, ouvir o Marcos Almeida mais uma vez, ouvir o Dr. Fábio e o Dr. Bruno, é muito bom, porque a gente pode comparar tropas especiais, gestão de aeroportos, gestão de hospitais, é uma riqueza muito grande para a gente. Obrigado, Carmen. Fábio Miranda, por favor. Bom, obrigado, Alfredo. Foi uma oportunidade muito interessante. Ouvir profissionais gabaritados de outras áreas é uma coisa sempre enriquecedora. Eu acho que o médico fica muito bitolado dentro do hospital, dentro do seu consultório, e ouvir profissionais de outras áreas é muito bom. Eu digo que dentro da terapia intensiva, quando eu escolho a minha equipe, eu gosto de misturar cigarras e formigas. Aquele médico que fala, que sabe, que tem uma memória prodigiosa, que leu todos os artigos, e aquele outro que vai à beira do leito fazer, medir, contar as gotas de diurese, do soro, etc., enfim, que vai realmente monitorizar o paciente. E eu acho que você, Alfredo, consegue fazer essa mistura também de uma maneira muito interessante, né? Mistura não da cigarra e da formiga, mas de profissionais de várias áreas que acabam convergindo para o mesmo tema. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Marcos de Almeida, meu querido amigo Marcos, por favor.
Eu só tenho a agradecer a oportunidade de participar de um webinar como esse. Pode ter certeza absoluta que eu aprendi muito aqui e que eu vou levar novas práticas de gestão com o que eu aprendi para o aeroporto para poder melhorar mais ainda o nosso processo de gestão e a execução tática das ações que a gente precisa executar para o nosso cliente, para poder oferecer para o nosso cliente a melhor sensação de bem-estar possível, de forma que aumente o nível de confiança e a nossa demanda volte a crescer para que tudo melhore. Bom, muito obrigado. Eu queria agradecer a todos, principalmente a Rede D'Or, essa oportunidade. Mais de uma centena de pessoas podendo ver livremente. Infelizmente, não dá para responder perguntas, sugestões foram no bate-papo. Isso aqui é um exercício de humildade, basicamente, e cooperação. Está muito claro, todos falaram, o trabalho de equipe é fundamental. Lidar com a incerteza é uma coisa do dia a dia da gente. E não esse treinamento contínuo, que todos falaram de uma maneira ou de outra, é fundamental. Talvez daqui a 3 semanas nós vamos voltar com outro tema e novamente agradecer. Tenham boa noite e vamos tocar esse país. Esse país é nosso e cabe a nós da melhor maneira que a gente pode. É importante seguir regras, mas é importante entender que dentro da casa da gente, a gente tem que entender que algumas regras nós temos que adaptá-las para a melhor performance possível. Não existe um bolo bem feito baseado apenas na receita. Eu preciso ter bons cozinheiros. Eu não tenho a menor dúvida que esse país tem bons cozinheiros, tem tanta gente bacana e eu sou muito feliz de ser brasileiro. Obrigado, boa noite para todos.